Romance em One Piece, segundo Arthur da Livraria de Ohara. Bem, hoje eu tô postando o texto ou vídeo que eu venho prometendo há algum tempo. Esse texto eu já queria ter traduzido há mais tempo, mas como eu tava com muitas outras coisas pra fazer e também tava traduzindo alguns capítulos do spin-off que o Oda autorizou sobre um romance entre Luffy e Nami, naquela época eu não tive tempo de traduzir. Eu falei isso para um amigo e ele junto de mais duas pessoas traduziram ele para mim. Os codinomes deles são Agatsuma, MRS Alabasta e MRS Monkey. Um agradecimento especial para o Agatsuma, que traduziu quase todo o texto sozinho. Esse texto é um dos mais importantes, pois foi feito pelo Arthur da The Library of Ohara, The Library of One Piece no Village, ou no português que seria mais ou menos assim, a Livraria de Ohara, a Biblioteca do Conhecimento de One Piece. O Arthur é uma das pessoas mais conhecidas quando o assunto é One Piece. Ele sempre está por dentro de tudo e suas teorias sempre são certeiras. Ele é o fundador da Livraria de Ohara e muitos YouTubers brasileiros fazem vídeos baseados nas teorias dele. Uma grande maioria não dizem que foi o Arthur quem criou elas para se passar como o grande gênio das teorias, mas no fim eu sei de onde isso surgiu, pois menos de um dia antes do vídeo o Arthur lançou uma teoria ou publicação no Twitter que falava exatamente isso. Como alguns aqui no Brasil não conhecem ele por ser tudo em inglês, é capaz de estarem sendo enganados até hoje. Bom, não são todos que se baseiam no Arthur e não dão os créditos. O canal dos Chapéus de Palha já fez alguns vídeos sobre as teorias dele, mas diferente da grande maioria o canal dos Chapéus de Palha sempre deixa claro que é baseado na teoria do Arthur ou do site dele e dá os créditos para ele. Muitos canais em espanhol e em inglês fazem isso também. Outro local que você pode encontrar os textos do Arthur é na seção do Aqui da Observação do site OPEX. Nessa seção deixa claro que todos os textos são de autoria do Arthur e eles só traduziram. É só olhar qualquer texto de lá que vai comprovar isso. Uma das teorias que eu me lembro que ele acertou recentemente foi a que a dor de cabeça do Momonosuke estava sendo causada pelo Luffy se comunicando para ele igual ao Zunisha em Zou, enquanto todos diziam que era o próprio Zunisha, rei dos mares ou a própria princesa Shiraroshin. O Arthur disse que era o Luffy se comunicando com o Momonosuke por meio de telepatia, algo que era impensável até então, mas ele acertou. Tem outros exemplos, mas já deu para perceber que ele é uma pessoa que é muito importante e conhece bastante de One Piece. Sempre ele tá acertando as suas teorias e é bem reconhecido na comunidade em geral. Tendo dito tudo isso, eu vou apresentar a vocês um texto dele sobre romance canônico em One Piece. Ele é totalmente imparcial e descreveu o romance segundo a obra do Oda. Como aqui é uma página de chips Lunami, eu imagino que vocês já imaginam que ele falou bem sobre esse chip, e sim, ele falou. Esse não é o texto de uma pessoa qualquer, é o texto do Arthur, uma pessoa reconhecida pelo seu conhecimento. E ele disse que Luffy e Nami já era algo que ele já tinha previsto e vem se confirmando com o tempo. Os links estarão no final. Como vocês sabem, eu tô fazendo um vídeo sobre Tower of God e o Arthur tá lendo Tower of God e ele disse que é uma das melhores obras que ele leu. Isso é só pra deixar registrado mesmo. Assim que eu enviar esse texto na página, eu vou ter começado a fazer um vídeo sobre ele também, por isso esperem por ele. Eu vou deixar enumerado as imagens, quando eu mandar olhar a imagem número 1 por exemplo vocês olhem, pois é importante. Agora fiquem com o texto do Arthur da Livraria de Ohara. Texto do Arthur. Romance em One Piece. Um olhar sem violação para o amor canônico. Isenção de responsabilidade. Não sou um shipador e pessoalmente não gosto de shipar. Respeito aqueles que o praticam, mas não tenho nenhum interesse pessoal nisso. Este é um olhar completamente imparcial sobre o possível romance canônico da série.
Por favor, não poste comentários dizendo que romance não está em One Piece, pois esta teoria não está interessada em abordar esse assunto. Com isso, também tente simplesmente postar opiniões pessoais ou abordagens imparciais sobre ele. Então, por favor, sem guerras de chip. Lembre-se também de que, no final das contas, isso é apenas uma teoria. Poucas coisas foram provadas canonicamente e é apenas uma previsão como muitas outras. Divirta-se. Ao ler One Piece também procuro compreender a forma como está escrito e o que o diferencia de muitas outras obras literárias. Também estudei esse aspecto específico por várias semanas, dei uma olhada na recepção dos fãs e como funcionam as comunidades que shippam e as que não shippam. Essa previsão é o resultado do meu trabalho. One Piece é tecnicamente um mangá, mas em seu estilo de escrita, execução e traços é mais parecido com um romance de aventura. Ele compartilha muitos traços com os romances de faroeste e é mais um livro do que uma história em quadrinhos. Olha a imagem 1. Texto da imagem. Wikipedia. O amor é uma emoção, uma forte atração e apego pessoal, uma virtude que representa a bondade humana, compaixão e afeto. Nota: se houver muito texto para você, há um resumo no final. 1. Tem uma coisa que eu sempre disse: se existe, tem One Piece. Trata de muitas mitologias e obras literárias e, em sua grande história, tenta implementar quase todas as metáforas já adicionadas a um romance de aventura, até seus personagens principais. One Piece abrange todos os tipos de temas, do humor à tragédia e felicidade, que se subdividem em amizade, amor fraterno, amor paternal, sim, até amor romântico. Olhe as imagens 2 e 3. O mito de um amor não está em One Piece. Se espalhou por muito tempo, tanto quanto o mito de ninguém morre em One Piece ou One Piece é infantil. Muitas vezes Oda mudou de ideia sobre o que planeja fazer com a série e mentiu sobre o conteúdo dela. Olha a imagem 5. Você sabe, para crianças. Olha a imagem 4. Frases do Oda. Eu nunca mato nenhum personagem. Eu não incluo mensagens profundas em One Piece. Thriller Barca acontecerá antes de Water 7. Eu odeio quando personagens supostamente mortos voltam à vida. O amor já desempenhou um grande papel na série e acho que posso concordar com muitos que dizem que isso não estraga a série. Histórias como as de Kyros Scarlet, Cenoura Russian, Neptune e Otoime, entre outras, provaram que o romance pode ser tocante e executado com beleza sem arruinar a série. Parte 2. Mesmo entre os principais protagonistas como Zope, o romance acontece. Olha a imagem 6. Texto da imagem. O capitão é tão sortudo. Se ele deixar Kaya-san triste, vou espancá-lo. Varia entre as traduções, mas no final tem o mesmo significado. Capítulo 440. 2. Em primeiro lugar, gostaria de falar sobre a recepção pela comunidade em relação ao romance. Eles estão divididos em remetentes, antirromânticos e pessoas que não estão em nenhum dos dois lados. Realmente não há nada de errado com isso. No entanto, a maioria dos remetentes espera que seus casais se tornem canônicos. Alguns deles simplesmente desejam, enquanto outros indivíduos podem ser muito teimosos com eles, a ponto de defendê-los como se fossem uma religião. Esse é um dos aspectos que eu não gostei quando estudei a comunidade de shippers para este artigo. O outro é o fato de que no final, é simplesmente transformar qualquer relacionamento em amor adolescente. O amor adolescente não é necessariamente ruim, mas acho que se afasta da originalidade do Oda ao escrever One Piece. Olhe as imagens 7, 8 e 9. Textos das imagens. Desenho de Abismo Prince. Como não enviar? Reclame sobre outros chips bits sobre como é melhor. Seu chip é Moon sobre como as outras pessoas são estúpidas por não enviá-la. Seja um idiota. Ter seu chip afundando bem na sua frente não é fácil de aceitar.
Seu chip não é canônico. Shut-up. Uma proposta. O que é isso? Eu não estou casando com você. Hancock, que é a encarnação dos shippers. Há um grupo de pessoas que não quer amor na série, mas a maior parte disso parece derivar de uma aversão aos chips, com a qual, pessoalmente, concordo plenamente e de todo o coração. Sim, acredito que os chips arruinariam a série, mas acredito que um romance escrito com cuidado e bem executado só pode melhorá-lo. Eu respeito aqueles que shippam, mas acho que a fronteira entre o mundo canônico e o mundo dos chips deve ser levada em consideração. Olhe as imagens 10 e 11. Cada anti-remetente sempre. Uma das guerras de navios mais famosas foi a Batalha de Trafalgar, Badum TSS. Narushina. Narusaku. Narusazu. Principais remessas de One Piece de acordo com TheTopTens.com. 1. Luffy Nami. 2. Zoros Robin. 3. Zoros Tashigi. 4. Franks Robin. 5. Usopp Sky. 6. Sanjis Violet. 7. Zoros Nami. 8. Luffy Shankook. 9. Sanjis Nami. 10. Sanjis Babir 5. Parte 3. Eu fiz um estudo profundo em muitas possibilidades e tentei julgar imparcialmente quais eram prováveis e quais eram muito improváveis. 3. Como disse antes, One Piece gosta de adaptar todas as metáforas principais dos romances de aventura, com um toque especial a eles, até as maiores metáforas, que são os fundamentos de qualquer romance de aventura. Olhe a imagem 13. Texto da imagem. Romance de aventura moderno. Protagonista gentil. Vilão do mal. Interesse romântico. Alívio cômico. O próprio Luffy é o arquétipo do herói shonen, do protagonista bom e gentil. Barba Negra é a escuridão, o foco de todo o mal em si. Sakazuki é um típico governo corrupto / militar. Usopp serve para a maior parte do relevo cômico e assim por diante. Olhe as imagens 12 e 14. Texto da imagem. Tropa do herói amoroso. Grande mal. Feito de maldade. Tropo. Com isso segue uma das maiores metáforas de toda a literatura. O protagonista se apaixona pela garota principal. É difícil encontrar uma história de aventura hoje sem essa metáfora, e acredito que One Piece não é exceção. Olhe a imagem 15. Texto da imagem. Provas disso ainda permanecem na capa do capítulo 1, onde Luffy e Nami são apresentados, mas Zoro não é. Luffy, Zoro e Nami são os principais protagonistas de One Piece. Oda, Color Valcon. 4. Como já mencionei antes, Nami pode ser considerada a protagonista secundária de One Piece. Para resumir, de acordo com uma entrevista em Manga no Chikara entre outros, Nami era supostamente a primeira a entrar, mas foi movida para aparecer mais tarde, pelo editor de Oda, Asada. Isso não significa, porém, que sua personagem foi mudada. Seu papel como protagonista secundário não se alterou. Coisas como essas são difíceis de notar, já que Oda consegue dar os holofotes com maestria para todos os personagens. Olhe a imagem 16. Texto da imagem. A visão do Oda de Asada. Nami compartilha com Luffy o maior desenvolvimento de personagem em toda a série. Grandes desenvolvimentos de personagens, aqueles que são realmente significativos, podem ser notados em Orange Tove, Arlong Park, Drum Island, Skipper, Water 7 e Strongwood. Embora o filme não seja tecnicamente canônico, foi totalmente escrito por Oda e as ideias transmitidas nele são puramente suas. Olhe a imagem 17. Texto da imagem. Em comparação, dê uma olhada neste gráfico. Grande desenvolvimento de personagem com Luffy. Nami, 6, 7. Zoro, 3. Usopp, 2. Sanji, 1. Chopper, 1. Robin, médio. Franky, 1. Brook, 1. 5.
Nami é provavelmente a personagem mais próxima, que acredita cegamente e que mais apoia o Luffy. Enquanto Luffy se preocupa e confia igualmente em todos os seus companheiros de tripulação, por exemplo, tudo em Enies Lobby aconteceu depois de conhecer Robin por apenas um arco, ele é inevitavelmente mais próximo de alguns do que de outros. Luffy passou mais tempo com Zoro do que Brook, então eles se entendem muito melhor. Olha a imagem 18. Texto da imagem. Aproveite. Daqui em diante este é um mundo novo. Parte 4. Nami foi até agora a única pessoa para quem Luffy deu diretamente seu chapéu até agora na série, várias vezes. Nunca vimos Luffy dar o chapéu diretamente para Usopp, o que é um sinal de confiança. Desde o início, Luffy confiou nela cegamente, mais do que qualquer outra pessoa. Por exemplo, Luffy ameaçou Johnny por supostamente mentir sobre ela ter matado Usopp, alguém em quem ele parecia confiar. Olha a imagem 19. Claro que se pode alegar que Luffy e Nami são simplesmente melhores amigos e nada mais, mas a maneira como está escrito está ligada à metáfora clássica. No final das contas, o amor vem da mesma razão pela qual a amizade existe, e de alguma forma o amor é a amizade levada a um nível mais alto. A forma como deve ser desenvolvido não é o chip, uma vez que se afasta do que Luffy e Nami são e apenas os rebaixa ao amor adolescente. Os dois sempre serão como sempre foram e sempre se interagem como de costume. Olhe as imagens 20 e 21. Texto das imagens. Para deixar claro, isto é o desenvolvimento do personagem, interagindo entre si. Isto não é, amando o tempo todo X desenhados por fanfictions. 6. A cena em que Luffy dá seu chapéu para Nami é uma das cenas mais magistrais da série. Não só nos prende, como é executado diálogo, dublagem, música e estilo de arte. Seu significado torna-o ser ou não ser de One Piece, porque não só desafia as convenções do amor na literatura, mas disparou a série para a glória que é hoje. Pergunte a si mesmo, o que significa o chapéu? Olhe a imagem 22. Não é fácil responder. Na verdade, todos nós poderíamos dar ideias diferentes sobre isso aqui. Alguns podem apenas dizer, apenas para evitar os danos da batalha. Alguns podem dizer amizade. Alguns podem dizer meu tesouro agora é você. Alguns podem dizer confie e assim por diante. Seu significado misterioso, mas óbvio, torna essa cena tão brilhante, mesmo que você não veja nenhuma interação romântica. Oda é um escritor não convencional. Ao longo da série, ele prefere mostrar as emoções por meio das próprias emoções, em vez de gestos estereotipados. Olhe as imagens 23 e 24. Texto das imagens. Comédia. Morte. Momento justificado. Mesmo nas situações mais emocionantes, raramente algum personagem se abraça ou mesmo se beija, exceto para alívio cômico, pequenas situações justificadas ou a morte de um personagem. Olhe a imagem 25. Texto da imagem. Sem abraços, sem beijos. O amor é demonstrado através das próprias emoções, que é uma forma brilhante e bastante inovadora de escrever o amor na literatura. Parte 5. Da mesma forma, colocar o chapéu na cabeça é uma maneira fascinante de dizer o amor, em vez de clichês enfadonhos e excessivamente usados que têm sido usados por muitas mídias. Nami é a metáfora da donzela em perigo, mas de uma forma tão original que quase não se compara a uma típica. Olhe a imagem 26. Normalmente Oda não gosta de exibir interação direta e sempre prefere fazê-lo fora da tela ou sombreá-lo em uma pequena reação de desenho. Olhe a imagem 27. Há algo que acho que também devo abordar, é o que alguns chamam de simbolismo.
pode sugerir algo que você ouve muito dos fãs, e embora seja verdade que há muitos pequenos detalhes ao longo da série que poderiam sugerir tal relacionamento, mas eu pessoalmente não acho que eles sejam impactantes o suficiente como os pontos declarados anteriormente. Na maioria das vezes parecem teorias dignas de iluminismo. Olhe a imagem 28. Texto da imagem, descrito como rei e rainha. Igual rainha pirata. Resumo. 1. O amor está muito presente na série e é escrito e transmitido extremamente bem, fornecendo histórias interessantes e comoventes. 2. A base de fãs é dividida em duas partes: os remetentes, que praticaram o amor adolescente na série, e os não amantes, que não gostam das ações dos remetentes. Acho que o chip arruinaria a série, mas o amor bem escrito não. Olhe a imagem 29. 3. One Piece adota muitas das principais metáforas literárias dos romances de aventura, com a metáfora do protagonista que se apaixona pela mulher principal, sendo um dos elementos fundamentais de qualquer romance de aventura. 4. Nami deveria se juntar ao grupo primeiro, mas o editor de Oda adiou. No entanto, devido a ela ter um maior desenvolvimento de personagem, sua revelação foi adiada, mas seu personagem não mudou. Na série com Luffy, Orange Tove, Arlong Park, Drum, Skipper, Water 7, Strong World, ela ainda pode ser considerada a protagonista secundário na série, com Zoro sendo um terceiro muito próximo. 5. Luffy parece confiar em Nami mais do que qualquer outro e vice-versa. Ela é a única a quem ele deu o chapéu diretamente e confia nela cegamente, sem hesitação. 6. A forma como a interação deles é tratada é muito original, e o amor e as emoções na série são transmitidos através das próprias emoções, em vez de ações estereotipadas como abraços ou beijos. Para concluir isso, devo abordar o capítulo 806 das últimas semanas. Acredite em mim ou não, eu realmente previ essa cena, pois depois de estudar tudo isso, pensei que, crescendo ainda mais na série, algum desenvolvimento mais óbvio poderia surgir, e aparentemente funcionou. Olhe a imagem 30. Claro que abraçar é uma coisa completamente normal, nós não vivemos em um mundo conservador medieval pelo amor de Deus, mas no mundo de One Piece, para dois personagens se abraçarem, especialmente desta forma, raramente visto antes, é uma ocorrência rara. A razão pela qual eu previ isso é porque a série está lentamente começando a se encerrar. Veja, por exemplo, o reaparecimento de Robles e faz sentido que a história deles esteja se encerrando lentamente também. Olhe a imagem 30. Parte 6. Olhe a imagem 31. Texto da imagem. Quem tem tempo para falar sobre eles quando Sanji pode estar morto? Esta interação contrasta um pouco com a mostrada anteriormente, pois é menos sutil do que ele normalmente faz, mas provavelmente foi feita para mostrar de forma mais evidente a interação para as pessoas que não levam isso tão profundamente como eu, enquanto, em seguida, mudam com maestria a atenção para a morte de Sanji para tornar ainda mais sutil, encaixando perfeitamente no seu estilo. Quanto ao futuro, bem, eu imagino que sua trama secundária começará lentamente a se encerrar até o rescaldo da batalha final, onde alguma interação decisiva final será mostrada para então continuar fora da tela após o término da série. Lidar com um relacionamento ativo durante a série não atrai o principal público de One Piece. Porém, desenvolvê-lo sutilmente durante ele e concluí-lo apenas no final funciona perfeitamente para ele. Mais uma vez, no final isso é simplesmente uma teoria e talvez não esteja certo, quem sabe. Olhe a imagem 32. Ainda assim, na minha opinião, Oda usa perfeitamente todos os aspectos e metáforas do romance de aventura típico, e o romance não é exceção, visto que é transmitido de uma forma tão original e clara que é ao mesmo tempo genial e comovente, sem desviar a atenção dos outros elementos.
Fim do texto. Agora vai ter que aceitar esse texto, pois não é de qualquer um. Eu admito que deu muito trabalho para encaixar as imagens e os textos delas aqui nesse texto. Eu só tenho uma última observação para fazer. Assim como o Arthur disse, quem tem tempo para falar de Luffy e Nami quando Sanji pode ter morrido? Esse é um jeito perfeito para mudar o foco dos leitores. Eles não vão prestar atenção nessa cena, pois tem algo grave para acontecer. Essa imagem do abraço é idêntica do Oden com a Toki, e também tem as marcas de tiro que a Toki levou, que é tipo o Sanji, é para mudar o foco para um momento que não leve a romance. Mas sempre está lá, disfarçado. Ficou ótimo esse texto, ele não é tendencioso e só mostra o que realmente acontece. Deixe a sua opinião sobre isso nos comentários ou nos stories. Obrigado por ler ou assistir até aqui.